Hein? Lucas 13, de 31 até o 35. Vamos ler com fé a palavra do Senhor. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhe respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta-os do seu próprio ninho, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, graças te damos pela tua palavra revelada a nós. Graças te damos porque através dela o Senhor nos ensina, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dirige, o Senhor nos conduz e molda a nossa vida e nos faz a cada dia mais parecidos com Jesus. Fala, Senhor, mais uma vez em nossos corações pela tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho orado muito pela vida das famílias da igreja. Quantos desafios nós temos passado como famílias. Como que é desafiador ver a dor de um pai que vê seu filho com o coração endurecido, sofrendo por isso, caminhando para a destruição. O pai aconselha, adverte, disciplina, chama para perto, sofre por vê-lo se afastando. Muitas das vezes se entrega, arca com despesas, às vezes até com consequências do pecado do próprio filho, que ele mesmo deveria resolver, mas o pai está lá, do lado, firme, ajudando. O filho sofre, mas o pai está ali, firme, dando todo o apoio. O pai não é indiferente ao sofrimento do filho. O pai não deseja aquela tragédia, mas o filho insiste em caminhar pelo pior caminho possível. Talvez alguns de vocês conheçam essa dor de perto. Talvez alguns de vocês sofram com dores parecidas com essas. Talvez você já chorou muito por um filho, por um neto, por um irmão, por um cônjuge, por um parente próximo. Você vê os perigos, você enxerga as consequências, você deseja protegê-lo, você gostaria de vê-lo seguro, mas ele continua resistindo aos seus conselhos. Continua desprezando os alertas e continua seguindo um caminho que o afasta cada vez mais daquilo que é bom, daquilo que é reto, daquilo que é justo. Agora imagina um cenário ainda muito pior do que esse. Imagine o próprio Filho de Deus olhando para um povo que ele ama, um povo que recebeu profetas, que recebeu privilégios e incontáveis oportunidades de arrependimento. Um povo que ouviu a palavra de Deus de geração em geração, ano após ano. Um povo que foi abraçado pela aliança que o próprio Deus fez com Abraão. Um povo que estava recebendo sua última e maior oportunidade diante agora do próprio Messias, o próprio Deus encarnado, caminhando entre eles. É exatamente nesse cenário que nós chegamos aí ao texto dessa noite. Jesus está a caminho de Jerusalém. Essa viagem domina toda essa sessão do Evangelho de Lucas. Cada passo está aproximando Jesus do seu destino final, que é a cruz. Cada milagre, cada ensino, cada confronto apontam para aquele momento em que ele vai entregar a sua vida pela salvação do seu povo. Mas enquanto ele caminha para Jerusalém, Jesus encontra dois tipos de
resistência que nós vamos meditar no texto de hoje. De um lado, existe uma ameaça externa. Jesus se depara com a pergunta dos fariseus, com a abordagem dos fariseus que o alertam que Herodes, a raposa, quer vê-lo morto. Do outro lado, existe uma resistência muito mais profunda. A cidade, que representava a presença de Deus, Jerusalém, que representava todo o povo de Deus, toda a nação de Israel, um povo que continua endurecido diante da voz de Deus. De um lado, um governo poderoso, tentando impedir a missão de Cristo. Do outro lado, um povo pecador, rejeitando a graça de Deus com o próprio Cristo presente. E no centro de tudo isso está Jesus. Inabalável diante das ameaças, cheio de compaixão diante dos pecadores, determinado a cumprir a missão que ele, em obediência ao Pai, veio aqui para fazer. Então, ao longo dessa passagem, nós vamos ver uma verdade que Lucas deseja gravar nos nossos corações. O rei avança soberano para salvar seu povo e julgar aqueles que o rejeitam. Nenhuma oposição pode frustrar os planos de Deus, os propósitos de Deus. Mas aqueles que persistentemente rejeitam ao Senhor estão caminhando para um terrível juízo. Essa é a grande mensagem dessa passagem. Ela traz consolo para aqueles que seguem o rei em meio às lutas, às dificuldades, aos medos, às batalhas pessoais que cada um de nós travamos. Mas também traz uma séria advertência para aqueles que continuam ouvindo a voz do Senhor, mas continuam com o coração duro, continuam sem se render a Ele. Por isso, irmãos, vamos começar então observando aí a primeira parte desse texto, versículos 31 a 33. As oposições não impedem o agir de Deus. As oposições não impedem o agir de Deus. Nós chegamos aí no momento do texto em que Jesus continua a sua jornada rumo a Jerusalém. Seu propósito continua firme, a cruz é certa, a redenção está garantida, mas os covardes do caminho tentam impor medo ao Senhor Jesus, tentam motivá-lo a fugir. Não é a primeira vez. Quando ele estava lá em Nazaré, o povo se rebela contra ele, ele tem que sair dali. Agora, Herodes, que matou João Batista, agora quer perseguir e quer matar a Jesus. E os fariseus os alertam em relação a isso. O versículo 31 mostra isso, né? E eles procuram a Jesus para dar essa notícia alarmante aí. Olha aí no versículo 31. Saia, vai embora daqui, porque Herodes quer te matar. Herodes está te perseguindo. Herodes quer te matar. À primeira vista, parece um gesto de preocupação, não? Alguém que está preocupado. Não, a gente precisa alertar a Jesus para fugir. Porque se Herodes quer matar e ele vê que ele está aqui, ele pode fazer isso na nossa frente, né? Mas o contexto sugere uma coisa muito diferente. De um lado, a gente tem o mesmo Herodes, o Antipas, que já tinha mandado matar João Batista, e do outro lado, os fariseus, que não eram nada bonzinhos. Eles não eram os bonzinhos da história. Eles querendo preservar Jesus, né? Eles já estão há muito tempo procurando uma forma de se livrar do rei. Então, apesar das diferenças entre eles, ambos tinham algo em comum. Eles não queriam Jesus. O rei havia se tornado uma ameaça aos seus interesses pessoais, tanto para Herodes quanto para os doutores da lei, os escribas, os fariseus, aqueles que assistiam no templo. Mas o que impressiona aqui não é a ameaça, é a reação de Jesus. Jesus não se espanta com a ameaça. Ele reage a isso de uma forma completamente diferente. Ele não foge, ele não afronta,
ele não tem medo, ele vai para cima. Olha aí para a resposta de Jesus no versículo 32. Vão e digam a essa raposa: hoje e amanhã eu expulso demônios e realizo curas, mas no terceiro dia eu terminarei. Quando Jesus chama Herodes de raposa, Jesus não está perdendo a compostura, né? Ele está revelando quem Herodes realmente é. Alguém astuto, manipulador, que tenta agir nos bastidores. Alguém que é um bom representante de Jerusalém, porque ele segue a mesma cultura da resistência, da perseguição aos profetas, da matança aos enviados de Deus. Então Herodes não faz nada diferente do que o próprio povo de Deus estava fazendo. Só que ao mesmo tempo, Jesus mostra quão insignificante é o poder desses governantes diante dos propósitos infinitos e maravilhosos do próprio Deus. Herodes pensava que controlava os acontecimentos, mas Jesus demonstra que não. Ele está no controle, ele é Deus, ele é soberano. Perceba que Jesus não foge, ele não altera os seus planos, ele não muda a sua agenda, ele continua fazendo exatamente o que o Pai o enviou para fazer. Jesus continua libertando pessoas do poder das trevas, continua curando enfermos, continua avançando em seu ensino, continua firme e resoluto em direção ao cumprimento da sua missão. Quando ele diz, hoje e amanhã, e no terceiro dia eu terminarei, Jesus não está fornecendo uma contagem literal de dias aí. Ele está afirmando que a sua vida e missão seguem o calendário de Deus, não ao propósito dos homens. Ele está dizendo que não vai fugir e nem vai mudar nada do que Deus mandou que ele fizesse. Há um tempo determinado para a sua obra ser concluída. E ele não arredaria pé de nada do que Deus propôs para que ele fizesse. Nada poderia adiantar, nada poderia atrapalhar, nada poderia atrasar o momento em que Jesus se entregaria naquela cruz e redimiria o seu povo. Que segurança existe nessas palavras de Jesus. Que firmeza Jesus tinha em tudo o que ele falava, em tudo o que ele fazia. Jesus sabe exatamente para onde ele estava indo. Ele sabe do sofrimento que o aguardava em Jerusalém. Ele sabe da cruz, sabe da rejeição, sabe do sofrimento. Ainda assim, ele prossegue rumo ao propósito de Deus, que não poderia falhar. Então ele acrescenta aí no versículo 33, porém eu preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ninguém espera que um profeta possa morrer em outro lugar que não seja em Jerusalém. Tem uma profunda ironia nas palavras de Jesus aí no versículo 33. Jerusalém era considerada a cidade santa. Todo mundo ia para Jerusalém em um determinado momento do ano para adorar a Deus, para participar das festas, para prestar um culto ao Senhor. Jerusalém era considerado o lugar da presença de Deus, o lugar onde estava o templo. Jerusalém era o centro da adoração ao Deus verdadeiro. Era o local onde se esperaria acolhimento aos mensageiros do Senhor. Mas havia se tornado conhecida por outra razão. O lugar onde rejeitava aqueles que Deus enviava. Na ironia da frase, Jesus se coloca como mais um profeta que morreria em Jerusalém. Na mesma cidade que deveria receber a palavra de Deus, mas que se torna a cidade que perseguia os profetas enviados por Deus. E agora estava prestes a rejeitar o maior profeta, o próprio Deus encarnado, o próprio Filho de Deus que estava entre eles. Embora Jesus não estivesse apontando para um único episódio específico, né, quando ele diz isso, mas para um padrão histórico que marcou a história de Jerusalém, desde a sua consolidação como centro político e religioso de Israel, na época dos reis,
As suas palavras refletem uma realidade muito dolorosa. A cidade que deveria acolher os mensageiros de Deus era a cidade que hostilizava, que perseguia, que matava os profetas. A gente tem vários exemplos disso nas Escrituras. Por exemplo, Zacarias, filho do sacerdote Joiada, foi apedrejado no pátio do templo por denunciar o pecado do povo. Isso está em 2 Crônicas 24, 20 e 21. O profeta Urias, que proclamou uma mensagem semelhante à de Jeremias contra Jerusalém, foi perseguido, trazido de volta do Egito e foi executado em Jerusalém por ordem do rei Jeoaquim. Isso está em Jeremias 26, de 20 a 23. O próprio profeta Jeremias sofreu espancamentos, ameaça de morte, foi lançado numa cisterna por causa da sua fidelidade à palavra de Deus, justamente em Jerusalém. Isso está em Jeremias 21 e 2, 26, 8, 38, 6. Então essa compreensão também estava presente na mente da igreja primitiva. Em seu último discurso, pouco antes de ser apedrejado, Estevão declarou aos líderes judeus, em Atos 7:52, dizendo o seguinte: qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que anteriormente anunciavam a vinda do justo. E, em sequência, o próprio Estevão é morto e apedrejado. Portanto, quando Jesus chama Jerusalém de cidade que mata os profetas, apedreja quem lhes são enviados, ele não está fazendo uma acusação exagerada, mas ele está resumindo uma longa história de resistência à voz de Deus e de hostilidade aos enviados de Deus. A tragédia é que essa mesma cidade estava prestes a consumar a sua rejeição mais grave de toda a história. Não apenas rejeitar um profeta, mas entregar à morte o próprio Filho de Deus. Só que o mais importante de tudo isso é que nem mesmo Jerusalém mudaria o curso da história. Nem mesmo Jerusalém era capaz de impedir aquilo que Deus planejou em fazer. Jesus não é uma vítima das circunstâncias. Ele não é surpreendido pela maldade humana. A sua morte não será o triunfo dos seus inimigos, será a sua entrega voluntária para cumprir o propósito eterno de Deus na redenção de pecadores, como eu e você, que seriam entregues a Deus pelo preço que Jesus pagaria naquela cruz. Isso nos ensina uma verdade muito precisa. Nunca existiu e nunca vai existir uma oposição que seja capaz de impedir o agir de Deus. Nunca existiu, nunca vai existir nenhuma oposição que seja capaz de impedir o agir de Deus. A palavra de Deus diz que agindo Deus, quem é capaz de impedir? Quem impedirá? Herodes não poderia interromper a missão de Cristo. Os fariseus não poderiam frustrar os planos do Pai. Jerusalém não poderia impedir a obra da salvação. O Império Romano, mesmo matando Jesus em uma cruz, foi capaz de impedir a ação de Deus. Nem o inferno, nem Satanás, nem todas as forças do mal são capazes de impedir aquilo que Deus tem para fazer, os propósitos de Deus. O rei avança soberano, porque ele é Deus, e ninguém é capaz de impedir a ação de Deus. Isso confronta e encoraja ao mesmo tempo. Confronta aqueles que imaginam que podem permanecer neutros diante de Jesus. Herodes tentou afastá-lo, os fariseus tentaram calar a Jesus, Jerusalém o rejeitou, nenhum deles conseguiu impedir o avanço do reino de Deus. Resistir ao rei não altera quem ele é, nem o que ele veio fazer. Nenhuma resistência humana é capaz de impedir o agir de Deus. Mas isso também encoraja profundamente aqueles que seguem a Jesus em meio às lutas e às dificuldades da vida. Talvez você esteja enfrentando oposições.
medo, sofrimento, ou a dura batalha diária contra o pecado individual. Às vezes parece que as circunstâncias saíram do controle, mas esse texto nos lembra que a nossa esperança não repousa na estabilidade das circunstâncias da vida, e sim na soberania do Salvador. A gente conhece muito bem a história daquele hino do cantor que a gente sempre canta. Sou feliz, né? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então, a história daquele livro é marcante. O autor do livro passou por grandes adversidades da vida, ao ponto de perder filhos, perder a esposa, estar mergulhado em completo sofrimento. E ele escreve a letra dessa música. Na tradução, na versão brasileira, foi colocado como sou feliz com Jesus, meu Senhor. Talvez seja até meio incoerente para nós, né? Como que alguém pode ser feliz vivendo a perda de filhos, vivendo a perda da esposa, vivendo mergulhado numa adversidade tão grande? Mas a mensagem central, a origem dessa música, ela diz: as adversidades acontecem, mas a minha alma está em paz, na segurança do meu Senhor. É isso que quer dizer estar feliz diante do Senhor em meio às circunstâncias da vida. A alma está em paz, porque a nossa segurança não está nas adversidades do tempo presente. A nossa segurança, ela deve estar no Senhor Jesus. Pode tudo acabar do lado de fora, mas a minha alma está em paz, porque eu tenho o Senhor. Alguém já disse que a água que afunda o barco não é a água que está do lado de fora. A água que afunda o barco é a água que está do lado de dentro. Então não é o problema da vida que afasta a nossa comunhão com Deus, mas é o nosso próprio coração pecador que resiste em ouvir e obedecer a voz do Senhor. Jesus chega a Jerusalém, Jesus vai até a cruz. Jesus consuma a sua missão. Nada o impediu de realizar a obra necessária para salvar o seu povo. Nem as portas do inferno são capazes de prevalecer contra a igreja de Deus, nem contra a obra que Cristo veio realizar. O mesmo rei que avançou soberanamente rumo ao Calvário continua governando a nossa vida, a nossa igreja hoje. Portanto, a nossa esperança, irmãos, não deve repousar na força da nossa fé, na força do nosso ego, em quem nós somos ou em o que nós podemos fazer, mas a nossa força deve prevalecer na fidelidade do Senhor, que não recuou, mesmo diante da cruz, e que completará perfeitamente a obra que ele iniciou no seu povo, a obra que ele iniciou no seu coração. Foi como disse Paulo aos Filipenses: aquele que começou boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa segurança não está na força com que seguramos a mão de Cristo, mas está na determinação com que Cristo seguiu até o fim para nos salvar. Veja que alguém que está na beira de um desfiladeiro caindo, a gente vê isso muito na ficção, ele segura numa raiz, segura na marquise de um prédio, e aí de algum jeito ele consegue subir e consegue vencer. Ele faz isso com a força. A nossa segurança não está na força que a gente consegue segurar na mão de Deus, mas a nossa segurança está naquela mão poderosa que nos segura e não solta, com aquela força que Ele fez para estar no propósito de Deus, para caminhar até a cruz, para se entregar no nosso lugar, para dar a vida em prol daqueles que Deus amou. E amou de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna em Cristo Jesus. O mesmo rei que não recuou diante de Herodes, diante da cruz, diante da morte,
continua governando hoje. E nenhum poder desse mundo pode frustrar o poder e os propósitos de Deus. O mesmo rei que avança soberanamente para salvar, também lamenta profundamente aqueles que insistem em rejeitá-lo. E é justamente essa realidade que nós vamos ver na sequência do texto, agora no ponto 2. A rejeição persistente leva ao juízo. A rejeição persistente leva ao juízo. Versículos 34 e 35. Mantenha sua Bíblia aberta. Nesse momento do texto, Jesus deixa de responder aos fariseus e agora ele passa a dirigir as suas palavras a Jerusalém, personificando a cidade como representante de toda a nação, de sua histórica rejeição aos enviados de Deus. Olhe para o versículo 34 aí. Olha o que Jesus diz. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, do mesmo jeito que a galinha ajunta os do seu próprio ninho, debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Perceba o tom da palavra de Jesus. Não tem frieza aí. Não há indiferença. Há profunda dor. A gente vai ver em alguns capítulos depois que Jesus chora por Jerusalém. A repetição do nome Jerusalém, Jerusalém, expressa uma emoção intensa, um profundo lamento pela cidade que deveria acolher os enviados de Deus, só que faz o contrário. Ela se torna conhecida porque ela rejeita a palavra, ela endurece o coração, ela resiste continuamente à voz do Senhor. O rei que caminha resolutamente para a cruz não o faz com ressentimento, não o faz com tristeza, não o faz com ira contra aqueles que o rejeitam, mas ele faz com lágrimas nos olhos. As palavras de Jesus refletem uma realidade dolorosa. A cidade que deveria acolher os mensageiros de Deus torna-se conhecido exatamente pelo contrário, por hostilizar, por matar, por apedrejar os enviados de Deus. Mas a tragédia ainda maior é que Jerusalém não estava prestes a rejeitar apenas mais um profeta. Ela estava prestes a rejeitar o próprio Deus encarnado, vivendo entre eles. Então Jesus utiliza mais uma das imagens que é terna em todo o Evangelho. Jesus diz: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, do mesmo jeito que a galinha junta os do seu próprio ninho, debaixo das suas asas. A ternura nessa imagem, nessa figura de linguagem utilizada por Jesus aí, né, da galinha protegendo os seus pintinhos, né? Há registros aí de que plantações são queimadas e encontra-se uma galinha queimada no meio da plantação e quando tira a galinha, os pintinhos estão vivos ali debaixo das asas, por causa da proteção da mãe ali naquele momento. Cristo se apresenta como aquele que acolhe, que protege, que salva. Assim como a galinha recolhe os seus pintinhos para protegê-los do perigo. Jesus desejava reunir aquele povo debaixo da sua graça, do seu cuidado, da sua salvação. Mas então, na sequência, vem uma das palavras mais tristes também dessa passagem. Vocês rejeitaram. Vocês não quiseram. A causa dos pecadores serem perdidos para sempre não está em qualquer falta de disposição da parte de Cristo para salvá-los, mas na própria incredulidade e dureza do coração humano. Cristo quer salvá-los. A gente leu a profecia de Ezequiel no início do culto, mas eles persistem em rejeitar a Cristo. Eles recusam a crer nele, recusam a confessá-lo como Senhor e como Salvador. O texto não apresenta um Salvador
relutante em salvar. Pelo contrário, apresenta um Cristo resoluto, compassivo, disposto a salvar. Então o problema não estava na falta de misericórdia de Cristo, mas na dureza do coração daqueles homens, na persistente resistência daqueles que recusavam o chamado de Jesus, o seu próprio povo. Por isso que Jesus, em um certo momento, ele diz, a palavra de Deus, João diz isso, que veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós precisamos ter o cuidado aqui para não dizer mais do que o texto diz, mas também para não dizer menos do que ele afirma claramente. O texto enfatiza duas verdades que nós devemos preservar com muita humildade. Cristo demonstra genuína compaixão e disposição em acolher. Ao mesmo tempo, Jerusalém é responsabilizada por uma rejeição persistente. Cristo é plenamente suficiente para salvar qualquer pecador que se arrepende e crê. Ao mesmo tempo, as Escrituras nos ensinam que ninguém pode vir a Cristo se não for atraído e levado a Cristo pelo Pai. Essas verdades não devem nos levar a especulações, mas nos levar à humildade e à adoração, porque Deus é soberano e Deus sabe o que faz. A Bíblia afirma que ninguém que vem a Cristo será rejeitado, e também afirma que ninguém pode se gloriar em sua própria salvação, como se ela fosse resultado de seus próprios méritos pessoais, de sua própria capacidade em encontrar o Senhor. Do começo ao fim, a salvação pertence ao Senhor. Do começo ao fim, a salvação é obra soberana de Deus. Do começo ao fim, a salvação é obra exclusiva de Deus. Primeiro, ele confronta aqueles que continuam endurecendo o coração diante de Cristo. É isso que Jesus faz aqui na aplicação do texto. Mas antes disso, a gente precisa deixar bem claro que onde a Bíblia fala claramente, nós devemos falar com convicção. Mas onde ela mantém uma tensão, nós devemos responder com humildade, confiando plenamente na sabedoria e na soberania de Deus. Esse é um tema que tem gerado discussões ao longo dos séculos aí da história da igreja. Porém, se grandes servos de Deus reconheceram essa tensão sem pretender resolvê-la completamente, nós também devemos ter o cuidado de não ir além daquilo que a Escritura nos diz. Então vamos lá, algumas aplicações aí que são profundamente importantes para nós hoje. Primeiro, o texto, ele confronta aqueles que continuam endurecendo o coração diante de Jesus. É possível estar perto das coisas de Deus e ainda assim permanecer distante do próprio Deus. Jerusalém tinha o templo, os sacrifícios, os líderes religiosos, as Escrituras, e mesmo assim rejeitou o Messias. É possível frequentar a igreja, ouvir sermões, conhecer o Evangelho e ainda assim resistir ao chamado de Cristo. A pergunta desse texto é: até quando você vai continuar dizendo não ao Salvador que te convida insistentemente a vir? Até quando você vai resistir ao chamado do Evangelho? Quem perder a alma nunca poderá culpar a ninguém, a não ser a si próprio. As palavras de Cristo se tornarão condenação no dia do juízo. Jesus disse isso em João 5, 39 e 40. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês examinam a palavra de Deus, mas não querem vir a mim para ter vida. Isto é, vocês têm a Bíblia, têm a revelação completa em mãos para serem salvos. Ouvem a pregação do Evangelho todos os domingos. Mas se não ouvem e não obedecem, não creem em Jesus. Então o problema, Jesus está dizendo, o problema não é meu, o problema é seu, que não quer vir a mim para ser salvo.
para ter a vida eterna. Uma segunda aplicação é que esse texto consola os verdadeiros discípulos de Jesus. O verdadeiro discípulo, aquele que foi regenerado por Cristo, que luta constantemente contra o pecado, que tem a segurança e a certeza da sua salvação, é consolado pelas palavras do Senhor. O coração de Cristo continua sendo o mesmo. O próprio Senhor que chorou sobre Jerusalém é o mesmo que acolhe pecadores arrependidos hoje. Ele não rejeita aqueles que vêm a Ele por fé. A graça abundante para quem abandona a sua autossuficiência e corre para debaixo das asas do Senhor. Se nós servíssemos a um Deus distante, que não tivesse sofrido o que nós sofremos, talvez seria muito fácil olhar para Ele e dizer, né? Mas o Senhor é Deus, né? O Senhor não passou por nada disso, o que nós estamos passando. Para o Senhor é fácil. Agora se coloca no meu lugar. Jesus fez exatamente isso. Ele se colocou no nosso lugar. Ele experimentou as mesmas dores que nós experimentamos. Ele experimentou os mesmos sofrimentos. Ele experimentou as mesmas traições. Ele experimentou os mesmos castigos. Ele experimentou a dura morte, que talvez nós não experimentaremos, que é ser condenado e morto, injustiçado, da forma como Jesus fez. Então Jesus viveu aquilo que nós deveríamos viver. O convite da graça não deve ser tratado com indiferença. O amor rejeitado transforma-se num juízo anunciado. É exatamente para isso que Jesus dirige a nossa atenção no versículo seguinte. Olha para o versículo 35 aí. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, depois de expressar a sua profunda compaixão, Jesus agora anuncia uma solene sentença de juízo. Aquela cidade que rejeitou repetidamente os profetas e que estava prestes a rejeitar o próprio Messias, ouviria essas palavras: a casa de vocês ficará abandonada. Essa expressão, ela aponta para a retirada da presença favorável e protetora de Deus. A cidade e o templo, que representavam privilégios da presença divina no meio do povo, seria entregue à destruição, à desolação, ao abandono. A rejeição do reino da graça implica a exclusão do reino da glória. A expressão sua casa aí não indica meramente o templo, mas a cidade inteira. Embora o templo certamente está incluído nessa expressão. Se nós olharmos para a história, essa profecia ela se cumpre no ano 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém pelos romanos. A cidade foi cercada, o templo foi destruído, o povo experimentou as dolorosas consequências de rejeitar aquele Deus que estava presente entre eles, que foi enviado pelo Pai. Eles experimentam na pele. A cidade destruída, o povo é espalhado. Os que não morreram se espalharam por todos os lugares do mundo. Como disse um comentarista bíblico, quando uma nação ou uma pessoa persiste em rejeitar a Cristo, o fim dele ou da nação é inevitável. Sua casa ficará deserta. Deus já não habita mais ali. Essa é a desgraça final. É viver eternamente sem a habitação de Deus. Mas Jesus prossegue. Ele termina o verso 35 dizendo: eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Essas palavras dá a impressão que Jesus estava se referindo à entrada triunfal em Jerusalém, quando ele sobe num jumento e todo mundo joga folhas de palmeiras, e todo mundo diz, hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas há um consenso
que essas palavras apontam para além da destruição de Jerusalém, para depois desses 70 anos, para depois de todo o sofrimento de Jesus, para depois de toda a era cristã, para o último dia, para a segunda vinda de Cristo, onde todo olho verá, toda a língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Depois de sua ressurreição, os perseguidores de Jesus não voltaram a vê-lo, mas naquele dia, todo joelho se dobrará. Todos, obrigatoriamente, terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns o receberão com alegria, porque creram nele e aguardam ansiosamente o seu retorno, a sua vinda. Será que você, nesse momento, com segurança, pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Se Jesus voltasse agora, seu coração explodiria de alegria? Você tem esse desejo no coração, ou você ainda tem medo de dizer isso? Você ainda tem medo de esperar Jesus voltando e ter que dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, não porque Ele é seu Senhor, mas porque Ele é o seu juiz eterno? O mesmo Jesus que hoje convida será naquele dia o juiz que julgará a toda a terra. Meus irmãos, esse texto, ele deixa diante de nós dois caminhos. Há abrigo seguro debaixo das asas do Salvador, para todo aquele que crê e arrepende dos seus pecados. A graça abundante para os que vêm a Cristo, mas também existe juízo para aqueles que persistem em endurecer o coração e rejeitar ao chamado do Evangelho. Talvez a pergunta mais importante desse sermão de hoje seja: o que você tem feito com Jesus? Não basta admirá-lo, não basta apenas respeitá-lo, não basta emocionar-se com a compaixão de Jesus, não basta honrá-lo como um grande homem que veio a essa terra. Jerusalém ouviu as suas palavras, viu seus milagres, mas mesmo assim continuou endurecida. O problema nunca foi falta de evidência, nunca foi falta de provas, nunca foi falta de sinais, de milagres, nunca foi falta da presença de Jesus, mas o problema foi sempre a resistência do próprio coração. Se hoje você ouve a voz de Cristo, não endureça o seu coração. A graça de Deus chegou a nós mais uma vez. Corra para Ele, enquanto o convite da graça ainda está sendo proclamado. Há perdão para o pecador arrependido, há restauração para o cansado, há salvação para todo aquele que confia em Jesus. E para quem já segue a Jesus, já tem o Rei como Senhor da sua vida, que mesmo caminhando no meio das lutas, também tem esperança inabalável. O mesmo Cristo que avançou soberanamente para Jerusalém, que consumou plenamente a sua missão na cruz, que hoje reina sobre todas as coisas, ele vai voltar em glória para reunir definitivamente o seu povo, para acolher a sua igreja, para receber a noiva do Cordeiro, para dizer a nós: entra no reino do teu Senhor, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Entra no reino do teu Senhor. Portanto, meus irmãos, perseverem, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, com a consciência plena de que todo o nosso trabalho nunca é vão no Senhor. Continue seguindo o Rei. Nenhuma oposição poderá frustrar os propósitos de Deus na nossa vida. Nenhuma das promessas de Jesus vai deixar de ser cumprida. O Rei avança soberano. Ele salva todos os que nele confiam e julgará justamente todos os que o rejeitam. Hoje é o dia aceitável da salvação.
Hoje é o dia para correr e se esconder debaixo das asas do Altíssimo, do soberano Deus. Todo o capítulo 13 foi escrito com o mesmo objetivo. Os irmãos que acompanharam as últimas pregações puderam ver isso aí. O rei ainda está dando oportunidade de salvação antes que o juízo chegue. Foi assim quando Jesus falou sobre a necessidade urgente de arrependimento diante das tragédias da vida. Foi assim na parábola da figueira estéril, que recebeu mais um tempo, mais uma oportunidade antes de ser cortada. Foi assim quando ele curou a mulher encurvada, demonstrando que o reino de Deus já estava agindo no meio do seu povo. Foi assim quando ele advertiu sobre a porta estreita e o perigo de ficar do lado de fora. E assim novamente aqui, quando ele lamenta sobre Jerusalém. Em todo o capítulo que nós concluímos hoje, Jesus está dizendo a mesma coisa de formas diferentes. A graça continua sendo oferecida, mas ela não deve ser desprezada, porque vai chegar um momento em que ela será cortada. E esse momento nós estaremos diante do Senhor Jesus, ou como nosso Senhor, como nosso Deus eterno, ou como diante de um juiz preparado para impetrar a condenação definitiva para a nossa vida. O tempo de misericórdia não vai durar para sempre. O convite é real, o chamado é urgente. A oportunidade está aberta, mas o tempo está se esgotando e rápido demais. A gente nunca viu o tempo passar tão rápido quanto está passando agora. Às vezes a gente olha e fala que eu estou com muitas atividades. Mas pode perguntar para alguém que às vezes não tem nenhuma atividade, que está tranquilo, de férias, ele vai falar para você a mesma coisa. O tempo está passando rápido demais. Não demora para o Salvador voltar. Vai chegar o dia em que a porta será fechada, a figueira será cortada, a casa ficará deserta e o rei voltará em grande poder e glória. Por isso, Lucas 13 não é apenas uma mensagem sobre Jerusalém. É uma mensagem para todos aqueles que continuam ouvindo a voz de Cristo. Enquanto há vida, há oportunidades. Já dizia o ditado, né? Enquanto há vida, há esperança. Né? Enquanto nós estamos vivos, há oportunidade de arrependimento. Enquanto o Evangelho é pregado, as asas do Senhor continuam abertas para acolher pecadores. Nenhum pecado é tão grave que não possa ser perdoado pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Nenhum pecado é tão grave que pode te impedir de ser acolhido pelo Salvador. Só um coração duro e resistente afasta da comunhão com Deus. E a pergunta permanece a mesma. O que você tem feito com o convite do Rei? Tem tido mudanças na sua vida, no seu coração? A sua vida tem mudado depois de ouvir a palavra de Deus? Ou tem sido apenas mais um domingo como outro qualquer da sua rotina? Porque a maior tragédia não é ser um grande pecador. A maior tragédia é ouvir repetidamente a voz de Cristo e continuar dizendo não. Ou simplesmente, como diz o grande ditado nosso, não empurrar com a barriga e deixar para depois. Uma hora eu respondo, uma hora eu faço, uma hora eu volto para o Salvador. Irmãos, ao longo de toda a sua caminhada para Jerusalém, Jesus nunca foi surpreendido pelos acontecimentos. Ele é Deus. Ele sabia onde estava indo. Ele sabia quem estava o rejeitando. Vocês acham que ele não sabia, quando ele lava os pés de Judas, que Judas seria o traidor? Ele fala isso para os seus discípulos. Ele sabia o preço que ele pagaria naquela cruz. E ainda assim ele não desiste. Ele continua avançando. O rei avança soberano,
para salvar seu povo e julgar aqueles que o rejeitam. Grave isso. O rei avança soberano, tanto para salvar seu povo, quanto para julgar aqueles que o rejeitam. Essa não é apenas uma verdade para ser admirada. É uma verdade que exige uma resposta, e uma resposta imediata. Se você ainda tem resistido à voz de Cristo, não trate a paciência de Deus como sendo algo infinito. Cada oportunidade recebida é um ato de misericórdia e graça do Senhor. Cada vez que o Evangelho é anunciado, o Senhor está chamando pecadores ao arrependimento. Não presuma que sempre haverá outra ocasião mais conveniente. Parece até conversa de pessimista, né? Quem garante que você vai acordar vivo amanhã? Mas é a verdade mais pura. Quantas pessoas que estão bem e morrem abruptamente e se encontram com o Senhor? E se for eu? E se for você? E se o Senhor nos chamar? Aquela frase que Jesus falou para o homem da parábola, né? Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tem preparado? Para quem será? Se você é pai, mãe, avô ou avó e carrega o peso de ver pessoas amadas caminhando longe de Deus, não desanime. Continue orando. Continue testemunhando. Continue confiando no Senhor, porque Ele é poderoso para salvar. Se você é um filho que tem sido desafiado constantemente pelo chamado de seus pais para seguir a Cristo, não despreze as advertências que Deus está te dando. Não despreze a graça do Senhor. A graça que Ele tem colocado diante de você. O mesmo Cristo que lamentou sobre Jerusalém conhece a dor que existe em cada coração. Se você está lutando contra o pecado, pode ser o caso de muitos aqui, ou de todos aqui, está lutando contra um pecado, enfrentando aflições, ou caminhando no meio a incertezas, a dúvidas, lembre-se que quem governa a sua história não é você, é o Senhor. Ele está presente. Clame a Ele e Ele ouvirá a sua oração. O Cristo que chegou ao destino que o Pai havia determinado, também vai conduzir o seu povo até o destino que Ele prometeu. Mas acima de tudo, saia daqui olhando para Jesus. Não para Herodes, não para Jerusalém, não para os homens. Não para quem te desanima na caminhada. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. É o único perfeito, o único que não falha. Só Ele venceu onde todos nós falhamos. Só Ele permanece fiel até o fim. E nós, geralmente, nós decepcionamos a Ele e nós desagradamos ao Senhor. Mas Ele permanece fiel até o fim. Somente Ele é capaz de oferecer abrigo, descanso e segurança no dia do juízo. Somente Ele é digno de nossa confiança, nossa obediência. Só Ele é digno do nosso coração, da nossa vida inteira. Como disse o salmista, que tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu já disse aqui em outro momento que a melhor pessoa para a gente ter como inimigo é o Senhor, é Jesus. Se o diabo for seu inimigo, se as forças do mal forem seus inimigos, você corre para Jesus e encontra abrigo e segurança nele. E se o Senhor for seu inimigo, para onde você vai correr? Então ele é o pior inimigo que você pode ter na sua vida. Corra para Jesus. Se abrigue nos braços de Jesus. Clame por Ele.
Hoje ainda é o dia aceitável da salvação. Amém? Vamos orar mais uma vez?